Nós falamos semana passada sobre mansidão, né, e a gente dá muita desculpa pelo fato de ser manso. A gente não age, e aí a gente coloca a desculpa no temperamento. Mas preste bem atenção no que eu vou te falar, irmão. Você precisa se dominar. Você precisa ter domínio sobre você. O Senhor te deu a capacidade para você ter domínio, e não as coisas, o mundo, o diabo, a carne, e aí afora te dominar. Eu queria falar rapidamente aqui sobre o significado da palavra domínio próprio. No latim é egikrateia. Egikrateia, que tem o sentido de colocar restrições. Ela coloca uma restrição, né, para você se controlar. Você ser uma pessoa controlada. Você conhece pessoas descontroladas? Pessoas que gastam demais? Eita Deus, eu conheço muitas pessoas. Eu conheço. Isso são pessoas que não têm domínio próprio. Pessoas que não são controladas, elas não têm o domínio próprio. Também é semelhante a bater a continência a um capitão. Tipo assim, ó, sentido. Eu estou às suas ordens. Você está às ordens do Senhor Jesus? Então, quando fala de domínio próprio, é você estar debaixo do domínio do Senhor. Porque é um fruto do Espírito. Então, o Senhor, Ele tem domínio sobre a sua vida. O Senhor, Ele fala na sua vida, querido. O Senhor, Ele fala na minha vida. Então, egikrateia, no latim, sentido domínio próprio. Todos nós precisamos ter domínio próprio. Todos nós. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, ó Deus, nesta noite, abra o nosso entendimento, ó Deus. Nos dê revelação, ó Deus, desta mensagem, a qual todos nós, ó Deus, eu falo todos nós que estamos aqui, precisamos nos dominar, ó Deus, precisamos dominar partes do nosso corpo, precisamos, ó Deus, ter o controle, ó Deus, em si, sobre as nossas vidas, ó Pai, porque isso faz parte, Senhor, do atributo do Senhor, que é fruto do Teu Espírito, e nós como cristãos, ó Deus, nós já recebemos isso, nos ensina, Senhor, a cuidar, a irrigar, Senhor, nos ensina, Senhor, a usar, ó Deus, o domínio próprio nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar. Eu estou feliz, irmãos, eu estou muito feliz, Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio, irmãos. Muitas coisas. Você está feliz hoje? Ou apareceu alguma coisa aí para te abater? Sabe que tem, né? Existem muitas coisas que surgem para nos abater. Mas como a gente é forte, faz assim, eu sou forte. Faz assim, irmão. Eu sou forte, porque a nossa força vem de Deus. É o Senhor que te dá força, querida. É por isso que você está aqui hoje. Você levantou da sua cama, teve um domingão abençoado aí com a sua família. Você desfrutou o domingo de hoje? Eu desfrutei, irmãos. Hoje foi uma bênção, foi algo muito gostoso. Eu vou falar algo para você sobre o meu coração aqui, ó. Eu estou tão feliz em morar próximo da igreja. Estou tão feliz, irmãos. Eu saio dali 5 minutos, eu estou aqui. Ontem nós passamos, hoje nós viemos aqui. Meu irmão, está sendo algo muito gostoso. Eu morava longe, já estava aqui. Agora perto, eu não saio daqui. Não saio daqui, Juca. Vou falar, minha vida é servir ao Senhor, irmão. Por mais que o mundo se levante, vou falar para você, o mundo se levanta, não se levanta? As paixões não se levantam? São inúmeras coisas que se levantam para nos abater. Agora, se nós aprendemos a lidar com o domínio próprio, essas coisas não vão nos abater. Essas coisas não podem e não vão nos paralisar. A única coisa que pode parar a vida de uma pessoa é ela mesma. É a sua própria intuição, é a sua falta de fé. É a sua falta de crença, é a sua falta de acreditar no propósito de Deus. Agora, o Senhor, Ele nos deu esta capacidade de ter domínio. Se você acompanhar comigo, lá em Gênesis, quando eu falei para você, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó, também disse Deus. Deus tinha feito tantas coisas, Deus tinha feito muitas coisas, mas Deus colocou um homem. Ei, quantos homens tem aqui? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Deus colocou um homem para dominar. Deus te deu poder de domínio. Ei, por
que você não domina? Porque ainda nos falta aprender sobre esse fruto do Espírito. Olha só o que diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim, ó, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Ei, você é a imagem de Deus. Glória a Deus. Você é a imagem de Deus. A nossa semelhança. Tenha ele domínio, ó, já começou aí. Domínio sobre o mar, ou sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Tenha ele domínio sobre tudo e sobre todos. Deus te deu a capacidade de dominar, querido. Deus te deu sabedoria, Deus te deu discernimento, Deus te deu revelação para você exercer o domínio próprio. Agora, nós não podemos colocar desculpas e mais desculpas no nosso temperamento, porque muitas vezes a gente não age com medo. Nós agimos com medo. Agora, nós, como seres humanos, irmão, nós temos nos deixado se dominar e não dominar. Nós temos deixado se dominar pelas coisas desse mundo. Quantas pessoas estão dentro da igreja e de repente são dominadas por algo e acabam se afastando? Quantas pessoas estão vivendo um trabalho abençoado por Deus e de repente surge uma situação que domina ela e ela acaba abrindo mão daquele trabalho? Quantas pessoas estão enxergando um propósito dentro de um casamento, num relacionamento, estão ali, ó, numa bênção, Deus mostrando, Deus direcionando, e de repente aparece uma terceira pessoa, e essa pessoa se deixa dominar e acaba se levando para outro lado. São muitas, irmãos, são muitas coisas que nos dominam. Por isso que Deus nos deu a capacidade de ter domínio. E você e eu precisamos aprender a ter domínio. Aprender a dominar as coisas na terra, ou seja, Deus te deu esta capacidade. É muito diferente do animal. O animal, ele é irracional. Ele tem alma vivente, ele vive, né? Algumas pessoas, mas como pode um bichinho desse aqui não pensar? Como pode? Né? É alma vivente. Agora, nós somos espírito vivificante. Nós temos o Espírito de Deus. Você carrega o Espírito de Deus. Então você tem uma consciência, você sabe o que pode e o que não pode. Então você pode se dominar. E você falar, eu não aceito qualquer tipo de afronta, qualquer tipo de situação. Eu não aceito, porque você tem domínio próprio. Ou não tem? Todos nós precisamos buscar o domínio próprio. Agora, eu queria contar a história aqui de um rei e a interpretação do seu sonho. Todos nós conhecemos aqui, quantos conhecem a história do rei Nabucodonosor? Alguns falam Nabucodonosor e outros falam Nabucodonosor. Né? Seja como você entender, mas é Nabucodonosor. Agora, ele conta um sonho, e aí Daniel interpreta esse sonho. Só que por causa da sua, né, a Bíblia diz que a ação dele, ele ficou conhecido em todos os lugares. Ele tinha domínio, mas o domínio dele era sobre as pessoas. E ele não aprendeu a se dominar. Chegou uma hora que Deus acabou fazendo com que ele comesse ou pastasse junto com os animais, para ele aprender que o domínio estava sobre as mãos do Senhor. Isso aconteceu com ele. Agora, uma coisa interessante é que todos nós, irmãos, quando nós paramos para pensar na realidade sobre domínio próprio, a gente tem que entender que Deus, ele domina tudo. Tudo. Esses dias eu vi uma matéria na internet de um determinado pastor, aqui da região de São Caetano, uma pergunta. A pergunta foi assim, você acha que Deus tem domínio sobre todas as coisas? O que você responderia? O que você responderia? Claro, Deus tem domínio sobre todas as coisas. A Bíblia diz que está sobre ele o poder, está sobre as suas mãos. Mas eu fiquei, irmãos, eu falo para vocês assim, eu fiquei meio, não que entristecido, mas eu fiquei meio espantado com a resposta desse pastor.
Por isso que eu falo para você, cuidado com o que você anda escutando por aí. Porque a resposta desse pastor foi assim, não, Deus não tem domínio sobre tudo. Aí eu creio que entra tal livre-arbítrio para você escolher. Mas Deus tem domínio, Ele permite. Deus, Ele domina. Mas existe a permissão de Deus por quê? Porque Ele tem domínio. Então não põe na sua cabeça que Deus não domina. Deus domina sim. E cuidado com o que você escuta nas suas redes sociais. Cuidado. Porque todo domínio Jesus falou, foi me dado dos céus e da terra. Então está sobre ele o domínio. E aquele que tem e que quer ter domínio próprio, irmão, só vai receber, eu vou falar a verdade para você, se estiver com Jesus, cara. Se estiver debaixo da autoridade de Jesus, você tem domínio próprio sobre todas as coisas. Você já viu uma pessoa exercer autoridade fora da presença de Deus sobre um demônio? É difícil. É difícil. Então, todo domínio está sobre o Senhor e sucessivamente nós recebemos esse domínio através do fruto do Espírito. E nós precisamos aprender a lidar com esse fruto. Porque, irmãos, eu falo para você, esse fruto é a chave para você vencer qualquer desafio. Ele é a chave para você vencer qualquer desafio que o diabo colocar na sua frente. Seja você lá no mundo, seja você no trabalho, seja você em qualquer lugar. Quando você tem domínio próprio, você consegue vencer o mundo, o diabo e a carne. Você consegue vencer. Mas para isso nós precisamos aprender juntamente com o Espírito Santo de Deus. Agora, como ter o domínio próprio? Vamos lá. Primeira característica da falta de domínio próprio é o orgulho. Esse rei, ele se sentiu orgulhoso por conta da estatura, do que ele conquistou, da onde o reino dele estava chegando. Então, a primeira coisa que nos faz, o primeiro sinal de falta de domínio próprio é o orgulho. Olha só o que diz em Salmos, capítulo 19, versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine, porque a pessoa, quando ela é soberba, ela quer estar por cima de qualquer pessoa. Então, longe de nós o orgulho. Longe de nós o orgulho. Então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Quando a pessoa não tem autonomia, o primeiro sinal é ser orgulhoso. Ela quer ser orgulhosa, porque ela se acha tal. Então, primeiro sinal é ser orgulhoso e não reconhecer os seus erros. Quando uma pessoa ela é orgulhosa, ela não reconhece seus erros. Esse rei, Deus precisou tratar a vida dele para ele aprender com seus erros. Agora, com isso, a pessoa prossegue fazendo coisas erradas sem reconhecer, orgulhosamente. Longe de nós todo orgulho. O segundo sinal de falta de domínio próprio é a impaciência. Ei, você conhece alguém impaciente? Alguma pessoa que não consegue esperar o tempo, o modo? Você conhece alguém? Eu conheço muitas pessoas. Eu falo, calma filho, ainda não é tempo. Vai lá e... Sinal de não ter domínio próprio. Uma pessoa que tem domínio próprio, ela é paciente, ela aguarda. Olha só o que diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma a cidade. Quem não sabe esperar também não se domina e logo comete erros inconsequentes. E depois ele quer voltar atrás para refazer da forma certa. Então, nós não podemos também ser impacientes. Terceiro sinal da falta de domínio próprio é descontrole. Você conhece pessoas que usam demais cartão de crédito? Eu vou ter que usar isso, que é o que nós vemos aí hoje. Descontrole. A pessoa não tem o controle sobre o que faz. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Tudo pode acontecer na sua vida. Tudo pode. A pessoa sem domínio próprio fica descontrolada.
não tem controle e não tem mais condições de saber sobre as suas próprias ações. Ei, vou falar uma dica aqui para você. Quantos querem prosperar aqui? Levanta sua mão. Levanta sua mão, você quer prosperar. Tenha controle. Papel e caneta na mão. Coloque na ponta do lápis o que sai e o que entra. Controle. Domínio próprio. Assim você sabe o que está saindo e o que está entrando. Pronto. Você não é uma pessoa mais descontrolada. Você vai saber com o que você pode contar na sua mão. Sabe por que muitas pessoas, irmãos, elas param de dizimar na igreja? Sabe por quê, querido? Por falta de controle. As pessoas, elas começam, irmãos, é uma benção, eu sou dizimista fiel, graças a Deus eu sou. Glória a Deus, cadê os dizimistas fiel? E dá um glória a Deus aí. Aleluia! Deus vai levantar muitas pessoas aqui como dizimistas fiéis, eu creio nisso. Agora, a gente precisa ter controle. Se a gente não ter controle na nossa vida financeira, irmão, aonde nós vamos ter controle? Não vamos ter. Agora, muitas pessoas, elas começam bem. A Bíblia, não importa como começa, mas sim como termina. Hoje você tem a oportunidade de você abençoar. E você, obviamente, abençoando, será abençoado. Não é uma troca, mas é a lei da semeadura. É plantação. Agora, a pessoa, ela começa a ser dizimista hoje, irmão. Ela está trabalhando, começa a ser dizimista hoje, está entregando seus dízimos, seus votos, suas ofertas. É uma benção. De repente, o descontrole entra, ela faz um gasto a mais, ela vai lá e faz uma dívida a mais. O que vai acontecer? Qual que é o primeiro a ser sacrificado? Descontrole. Descontrole. Quando a pessoa ela é controlada, irmão, nada vai fugir do controle das suas mãos, porque ela está vendo ali o que está acontecendo. Olha, eu posso fazer isso, eu tenho isso em mãos, eu consigo fazer isso com isso. Agora, se ela não tem mãos, irmão, não tem por que fazer mais. Tem pessoas que gastam compulsivamente. Tem pessoas que gastam mais do que recebem, irmãos. O cara recebe 3 mil e gasta 5. Descontrole. Descontrole. Não tem domínio próprio sobre a sua vida financeira e sempre está aí, piorando cada vez mais. E depois vai pedir ajuda para Deus. Deus vai ajudar? Claro que Deus vai ajudar. Deus é misericordioso. Mas espera aí, a gente pode resolver essa situação se controlando. Tendo controle. Se controle, irmão. Eu falo para você, na minha caminhada cristã, eu fui aprender, sabe, muitas vezes tendo experiências. Antes de me tornar pastor, sendo líder, sendo discipulador, irmãos, eu tive uma vida assim, a minha esposa está aqui, eu trabalhei 6 anos numa empresa, viajava o Brasil todo, eu tinha um salário muito bom, só que eu não tinha controle. Não tinha controle. Eu era dizimista, mas também não tinha controle. Aí eu ia parar assim, poxa, cara, eu sou dizimista, por que eu não prospero? Porque eu preciso me controlar, saber o que eu tenho na mão. Eu sabia o que entrava, mas não sabia o que saía. Aí de repente se enche dívida. Tafuiou em dívida. Primeira coisa que vai sacrificar é o dízimo. Primeira coisa, vou separar o dízimo. Se soubesse o efeito que o dízimo faz na vida, ele abençoa todos os outros 90. Se soubesse o efeito que faz o dízimo, seu irmão, você viria a esta realidade espiritual, porque nós não somos naturais, nós vivemos uma vida espiritual. O que nós vivemos nesta terra aqui é passageiro. E quando Deus falou assim sobre domínio sobre tudo e todos, você vai dominar também sobre a sua vida financeira. Você vai ser muito abençoado. Deus te deu o poder de adquirir riquezas, filho, mas você precisa aprender a se dominar. Se dominar. Mas sabe o que tem dominado muito das pessoas aí fora? Por exemplo, é a gente andar num shopping center, é a gente andar, não nada contra você fazer as suas coisas e comprar coisa para você. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção, mas tenha controle. Não tenha um olho maior do que a barriga, não tenha um olho maior do que o bolso. Eu estou falando alguma mentira aqui? Não estou. São verdades para a gente aprender e a crescer e abençoar outras pessoas. Domínio próprio. Então, irmãos, nós não podemos ser descontrolados. Eu vou contar um testemunho aqui rápido. Eu não sei se eu vou terminar essa mensagem, porque tem 3 pontos. Estou no primeiro ainda. Nós cuidamos de um casal. Preste bem atenção, amanhã tem escola da família aqui. Às 20h30. É importante você, marido e esposa, estar aqui amanhã.
Vai ser uma bênção, eu creio nisso. Os 3 pilares, nós vamos falar. Nós aconselhamos um casal que eles viviam uma vida dividida. A esposa, ela tinha o seu salário e o marido tinha o seu salário. A vida conjugal é assim, ó. Não é o que é seu, e o que é meu, é o que é nosso, é o montante. A mulher ganhava X, o marido X. Quando juntou os dois, deu YZ, deu um monte de número aí, porque virou um montante, ficou algo muito grande. Então, ali, naquela situação, nós podíamos ver que existia um descontrole, porque a esposa gastava de uma forma, o marido gastava de outra, e eles não sabiam como lidar com essa situação. E quando eles colocaram na mesa a sua finança e começaram a olhar para aquilo que eles tinham na sua mão, aí eles começaram a ter domínio próprio, saber o que eles poderiam fazer. E a partir daquele momento, eles começaram a prosperar. Prosperar só por conta de algo que eles estavam vendo que eles não viam. Porque era falta de descontrole. Então, eu dou uma chave para você hoje, filho. Comece a se controlar, porque a prosperidade de Deus está sobre a sua vida. A prosperidade de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família. Agora, nós precisamos ter controle. A pessoa sem domínio próprio, ela fica descontrolada e não tem mais condições de saber sobre as suas próprias ações. Que nós possamos ter controle sobre a nossa vida. Quarto sinal da falta de domínio próprio é a ignorância. Muitas vezes, num momento como esse, se o pastor falou sobre dízimo, sobre oferta, se o pastor falou sobre dinheiro, se o pastor falou sobre qualquer coisa, a pessoa fecha o coração. A Bíblia diz assim, ó, que o meu povo perece por falta de... Posso te falar uma coisa? Eu posso abrir o coração com você? Posso? Os maiores empresários, irmãos, que a gente vê aí, esses coaches, essas pessoas que pregam, que ajudam as pessoas, sabe, a crescerem, a avançarem, esses caras são dizimistas fiéis. São dizimistas fiéis. E aí a gente pergunta, por que esses caras estão lá na frente? Por que eles estão vivendo isso? Por quê? Porque não são ignorantes. Agora, Salmo capítulo 32, versículo 9, diz assim, ó, não sejais como o cavalo, olha só a palavra que o salmista dá aqui para nós, em relação a ser ignorante. Você já viu o cavalo, quando você coloca um cabresto, é um cabresto que fala, né? Você consegue guiar ele de um lado para o outro. Mas mesmo assim, muitas vezes, eu já andei em cavalo, porque meu avô tinha sítio no interior. E muitas vezes, mesmo com o cabresto para você puxar, o bicho não para. Porque é ignorante. Agora, o salmista aqui, ele fala disso para nós. A pessoa que não tem domínio próprio, ela se torna uma pessoa ignorante. Não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios ou cabresto são dominados. Eles são dominados com isso, mas mesmo assim eles às vezes não se dominam. Então, ele fala assim, ó, de sorte que mesmo com o cabresto, eles podem obedecer, mas mesmo assim às vezes não obedecem. O pior nível de uma pessoa sem domínio próprio é quando se torna ignorante, ao ponto de ignorar as pessoas que lhe ensinam, que te dão direção, que falam na sua vida, e as consequências de suas ações, porque elas não querem ouvir ninguém, elas fazem o que acham, o que pensam. São pessoas assim. E às vezes você está com uma chave na mão para liberar sobre a vida dessa pessoa, a pessoa não ouve. Aí eu costumo dizer, é melhor você aprender ouvindo do que você tendo experiências. É a melhor forma. Uma pessoa que está tomada de orgulho, impaciente, passando a não ter o controle sobre suas ações, ela se torna ignorante, ou seja, e ela não tem domínio próprio sobre si. Ela não tem domínio sobre si. Isso torna uma pessoa sem domínio próprio. Então, olhe para o irmão que está do seu lado e fale assim, cuidado para você não ter ou perder o seu domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? A segunda coisa sobre domínio próprio. O que eu preciso dominar? Pastor, você falou sobre muitas coisas, mas agora o que eu preciso dominar? Primeira coisa que nós precisamos aprender a dominar são as nossas vontades. Você tem vontades?
Eu tenho, irmão, tenho muita vontade, irmão, muita. Meu Deus, quem tem vontade aqui, dê um glória a Deus. Irmãos, eu tenho muita vontade. São vontades de fazer tantas coisas aqui. Hoje mesmo eu estava explicando, ontem mesmo eu estava falando para o Caio, muitas coisas que eu quero fazer aqui nesta igreja, né, Caio? Hoje, né? Foi hoje? Então, eu tenho muitas vontades, mas peraí, opa, eu preciso ver o que eu tenho nas mãos, preciso ter domínio próprio, preciso ter calma. Eu tenho muitas vontades, mas eu não posso me deixar levar por essas vontades. Você sabia que as vontades são passageiras? Hoje você tem vontade, amanhã você não tem mais. É verdade. Hoje eu estou cheio de vontade, é uma mulher grávida. Hoje eu estou com vontade de comer uma jaca. Amanhã ela não está mais, se ela não comer. Ela tem que comer hoje, a vontade é hoje. Agora, a gente não pode ser assim. A gente não está grávida. Está grávida aí, irmão, olha para a barriga aí. Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz assim, ó. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você precisa dominar as suas vontades. Eu preciso. As nossas vontades precisam ser dominadas por Deus. Quando nós damos o controle da nossa vida para o Senhor, Ele já te deu o controle para você poder dominar sobre as suas vontades. Para isso é necessário o quê? Nós temos o conhecimento de nós mesmos. Você se conhece? Você sabe como é que você é? Você sabe o que você gosta? Você sabe o que te atenta? Você sabe quais são as coisas que te deixam de boca aberta? Você sabe quais são as coisas que atraem você? Então você precisa lutar contra essas suas vontades aí. E muitas dessas vontades, irmãos, vou falar para você a realidade, são pecado. Muitas das vontades, não são todas, mas são muitas das vontades. Por isso que a gente precisa aprender a se dominar. Vontade de comprar muitas coisas. Eu tenho vontade de trocar de carro, tenho vontade de trocar de moto, tenho vontade de comprar uma casa, tenho vontade de tanta coisa. Eu tenho muita vontade. Mas eu não posso gastar mais do que eu ganho. É vontade, Juca, mas eu não posso. Eu preciso conhecer as minhas fraquezas. Você precisa conhecer as suas fraquezas. As nossas vontades precisam ser controladas, pois as nossas vontades é algo que dá, mas também é algo que passa. Segunda coisa que precisamos aprender a dominar é a nossa língua. Eita, desceu salgado agora. É a língua, irmãos. Olha só o que diz em Tiago, capítulo 3, versículo 2, assim, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pormos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigiremos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que são tão grandes e batidos e rijos de ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timeiro. Assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domina e tem sido dominada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha só o que um órgão tão pequenininho pode fazer. Então, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, bem baixinho assim, ó, tenha domínio sobre a sua língua. Um grande desafio para nós é controlar a nossa própria língua, irmãos do céu. Oh, dificuldade de refrear essa coisa tão pequena, né? Morde ela aí, vai. Morde essa bexiga aí, meu, pelo amor de Deus. Isso é possível, sabe como? Refrear a língua? Você dando controle para Deus, filho. Quando você for falar de alguém, ore em línguas.
Quando vocês vão falar do seu líder, do pastor, do fulano, ora em línguas aí, irmão, refreia essa língua aí em nome de Jesus. Agora, não adianta a gente ser religioso, a gente estar numa igreja, participando de um culto, de uma glória, de uma unção, e não ter controle sobre essa coisinha tão pequena. Falar para você, não adianta. A mesma bênção que a gente recebe aqui, a gente pode perder na hora de falar. A Bíblia diz que a nossa língua ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar, filho. Então tenha controle sobre a sua língua. Terceira coisa que precisamos aprender a dominar são os nossos pensamentos. Ei, a Bíblia diz que aqui, ó, é o campo de batalha. Irmão, todos os dias nós somos bombardeados, irmãos. Todos os dias eu acredito que todos nós aqui somos bombardeados. Eu acredito. Boa parte. Os nossos pensamentos eles precisam ser purificados dia após dia. Como? Com a leitura da palavra, buscando a presença de Deus. Mas a maior estratégia do diabo, irmãos, é aqui, ó, atacar aqui. Ó. Depois que ele tacou aqui, ele dominou tudo. Como uma pessoa, ela se torna... Às vezes a gente vê a pessoa no encontro, ela está lá opressa, o diabo vai dominar a mente dela, fazendo com que ela está endemoniada, mas ela não está endemoniada. Porque ela não aprendeu a dominar a mente, aí o diabo tem controle sobre a mente dela. Então nós precisamos dominar aqui, ó. Olha só que Paulo diz ao Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe os vossos pensamentos. Olha ele falando para a gente se ocupar de coisas boas, de pensamentos positivos e não de coisas ruins. Devemos levar, sabe o quê? Juntamente conosco, o capacete da salvação. O Senhor nos deu uma armadura. Agora, se revista desse capacete, querido, para você não ser bombardeado contra os dardos inflamados do diabo. Ele está o tempo todo lançando seta, lançando dardos, para que possa atingir a sua mente e de alguma forma te condenar. De alguma forma falar que você não pode, que você é uma pessoa rejeitada. Então você precisa ter domínio sobre os seus pensamentos. Quando você vencer os seus pensamentos, irmão, você começa a ter domínio sobre ele. Então nós precisamos vencer, precisamos pensar somente no que é bom para as nossas vidas e ocupar a nossa cabeça com coisas que edificam. Agora, pensa comigo, eu estou o dia inteiro no trabalho. Aí eu chego em casa, eu não tenho esse hábito, mas eu vou lá e coloco em jornal. Eu não discrimino você que assiste jornal, mas tome cuidado, tem pessoas que o tempo todo assistindo jornal, ela acorda de manhã com medo, ela tem medo de sair da rua. Ela tem medo, porque ela vê as coisas acontecendo. É claro, a gente tem que vigiar. Mas a gente sabe que Deus é nosso guardião. Irmão, se for para a gente vai morrer dentro da nossa casa. Então, eu creio que Deus nos guarda em todo o tempo. Se ocupe de pensamentos positivos. Eu estou indo trabalhar e Deus está me guardando. A Bíblia diz que tem um anjo ao meu redor. Eu não vou ser atingido. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo. O diabo está tentando. Os meus adversários estão tentando. Mas eu sou protegido por Deus. É isso que acontece. Agora, se a gente pensar coisas negativas, filho, irmãos, a gente tem medo até de levantar da cama. Por que as pessoas ficam depressivas? Fala para mim. Porque elas começam a se denegrir. Pensar coisas negativas ao respeito delas. A maioria das pessoas que hoje vivem depressão, elas começam a se olhar lá embaixo, começam a se ocupar com coisas que não deveriam se ocupar. Depressão existe, filho. Depressão existe. E se Deus nos deu a capacidade para atuar na vida dessas pessoas, use de sabedoria. Use as suas atitudes para fortalecer o pensamento dessas pessoas. Fala, vamos mudar o pensamento. Comece a levar palavras, coisas que edificam sobre a vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que fará uma grande diferença, porque vai começar aqui, ó. Aprendeu a dominar aqui, a Bíblia diz que nós vamos dominar a nossa vida inteira. A língua, refreou a língua é o corpo todo. Mas o pensamento você vai pensar coisas boas. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu creio. Agora, como diz o ditado popular,
Nós precisamos ocupar a nossa mente, sim ou não? Sim. A Bíblia, o ditado popular é que a mente vazia é casa do diabo. Então ele vai ocupar a sua mente vazia se você não ocupar com coisas boas. Infelizmente vai ser assim. Então nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas positivas. Dominar a nossa mente é pensar nas coisas boas que Deus preparou para a gente. Em nome de Jesus. Agora, terceira coisa que precisamos dominar são as nossas ações. As suas atitudes precisam ser dominadas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 diz assim: todo atleta se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Nós buscamos uma coroa de glória no Senhor. Nós buscamos aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos hoje dominar as nossas ações, filho. Você precisa dominar as suas atitudes. As suas atitudes. Sabe, aquilo que você tem feito no dia a dia. Tem pessoas que são descontroladas no seu dia a dia. Tem pessoas que elas acordam de manhã e elas não sabem o que faz. Elas não têm um norte, uma direção do que fazer no seu dia a dia. O dia acabou e ela está lá perdida. Nossa, eu não fiz nada. Outra coisa é as nossas ações para com o nosso próximo. Eu preciso me dominar em relação à minha ação, à minha esposa. Ter uma atitude boa para com a minha esposa. Você, marido, precisa ter uma atitude boa para a sua esposa. Ter um autocontrole sobre a sua ação em relação a ela. E a esposa ter uma atitude boa também. Uma ação, ter domínio próprio sobre aquilo que o marido gostaria que ela fizesse. E muitas vezes nós fazemos coisas que magoam. As nossas ações magoam. Por quê? Porque é a falta de domínio próprio. A gente às vezes não consegue dominar as nossas atitudes. E Deus está nos dando a estratégia de aprender a lidar com essa situação. Eu tenho certeza disso, que as nossas ações vão ser mudadas a partir de hoje. Os nossos atos, as minhas atitudes, devem ser colocadas em prol do reino de Deus. Em prol do reino, a obediência do Senhor. As minhas ações têm que ser, irmãos, atitudes que possam abençoar a vida de outra pessoa. É fazer com que o meu próximo, irmãos, esteja num lugar melhor do que eu. É fazer com que ele receba algo melhor do que eu. A minha ação é fazer com que ele seja melhor do que eu. E é difícil nós fazermos isso. É muito difícil. As nossas ações, sabe como é que as nossas ações devem ser inspiradas? Em Cristo. As melhores ações que você pode encontrar dentro da Bíblia foi Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando que ele veio para servir, não para ser servido. Agora, se as nossas ações elas forem assim, dentro dos nossos lares, a dominar as nossas ações em relação aos nossos parentes, amigos, bom, nós ganhamos eles facilmente para Jesus. Às vezes você está lá falando. Não sei quanto tempo você está tentando ganhar um familiar seu com as suas palavras. Mas talvez se a nossa ação, a ação nossa, fosse feita de forma diferente, nós teríamos ganhado eles faz tempo. Nós teríamos ganhado o nosso familiar faz tempo. Com atitude, ação. Eu me lembro que muitas vezes as minhas palavras chegavam até a faltar para ganhar algumas pessoas. Mas quando eu comecei a agir, atitude, ação, a vida dessas pessoas mudaram. E muitas dessas pessoas hoje, elas são gratas, e elas ligam, eu não estou andando com você, mas eu agradeço a Deus pela sua insistência, a sua ação. A ação de se colocar, sabe, na brecha pela vida de uma pessoa. Se dominar é você ver a pessoa numa situação e se colocar na posição dela. E muitas vezes a gente não se coloca. Isso é ter domínio próprio. Muitas vezes, não, deixa ela lá, ela vai se acertar com Deus, ela vai ouvir Deus, mas vai lá e faz algo que Deus colocou no seu coração. Você vai ver como é que pode mudar. Muitas vezes eu ia buscar membros da minha célula no bar. Eu deixava a célula acontecendo e ia no bar. Sentava lá, pedia uma coca, sentava lá, não fica aqui não. Não, eu vou ficar aqui com você. Faz uma ação, atitude, é agir.
E muitas vezes eu pensava mesmo, falava assim, não, ele não merece não, vou lá para quê, vou perder tempo lá. Não, mas aquela ação de atitude constrangeu a vida dessa pessoa. E hoje ele está bem, está firme, família restaurada, está servindo a Deus, está pregando no encontro com Deus, está lá sendo usado por Deus por causa de uma ação. E você pode se dominar em atitude pela vida do seu próximo. Olha, eu tenho certeza que se nós mudarmos o nosso ponto de vista, falarmos menos e agirmos mais, nós vamos ganhar qualquer pessoa que Deus colocar no nosso caminho. Nós vamos ganhar, eu creio nisso. A igreja do Senhor, ela vai avançar quando nós mudarmos os nossos pensamentos e mudarmos as nossas ações. Para buscar domínio próprio, se torna necessário aprender a dominar as nossas vontades, a língua, os nossos pensamentos, as nossas atitudes em relação à ação que nós temos hoje. Terceiro, para nós caminharmos. Eita Deus, estou correndo aqui, irmãos. Como dominar a si mesmo? Primeira coisa que é necessário para se dominar. Você precisa aceitar o senhorio de Cristo. Jesus é o seu Senhor? Ele é o seu Senhor? Eu vou perguntar de novo. Jesus é o seu Senhor, querido? Então por que ele não tem o domínio sobre a sua vida? Por que ele não tem o domínio sobre a sua vida? Muitas vezes ele tem falado no seu coração, muitas vezes ele tem te mostrado e muitas vezes você não tem praticado aquilo que ele tem mostrado. Muitas vezes você não tem agido da forma como ele tem pedido. E aí nós falamos que Jesus é o nosso Senhor. Domínio próprio. É aceitar que Jesus seja o nosso Senhor. É Ele fala e eu respondo. É Ele fala e eu tenho uma ação, uma atitude. Aceitar que Jesus seja o meu Senhor e seja o controle da minha vida. E eu tenho certeza que Jesus tem falado no coração de muitas pessoas aqui. Em relação a inúmeras coisas. Mas mesmo assim a gente ainda retém, a gente fica com o coração lá. A gente fica desse jeito. Mas a gente fala que Jesus é nosso Senhor. E Deus está falando e nós não estamos agindo. Nós não estamos fazendo o que o nosso Senhor está pedindo. Agora, se eu não faço o que o Senhor tem pedido, eu vou fazer o que o pastor pede, eu vou fazer o que o meu líder pede, eu vou fazer o que minha esposa pede. Pode até fazer, porque você está vendo ela, você está vendo ele, você faz em sinal de submissão. Mas por que eu não faço para Deus? É porque Deus é misericordioso. É graça. Aí nós não fazemos. Agora preste atenção no que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Jesus é o nosso Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Agora, somente se Jesus for, olha o que eu estou te falando, somente se Jesus for o nosso Senhor das nossas vidas, e nós, como cristãos, nós deixarmos ser controlados pelo Espírito Santo, ou pela presença de Deus, que é amor, que é justiça, que é paz, que é longanimidade, irmãos, as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, aquela pessoa, ela serve Deus. Agora, se Deus não te domina, filho, quem pode nos dominar? Então nós precisamos estar abertos a Ele. Quando a gente fala de domínio próprio, é você ter domínio sobre a sua vida e deixar Deus dominar você. A segunda coisa necessária para se dominar é a obediência. Só se deixa dominar quem é obediente. Uma pessoa que ela é obediente, ela tem domínio próprio. Ela tem autocontrole sobre a vida dela e ela se torna uma pessoa obediente. Olha só o que diz em Romanos capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito a todas as autoridades constituídas, ou seja, todas as autoridades superiores a ele. Então eu preciso estar sujeito a toda a autoridade que Deus constituiu sobre a face da terra. Porque não há autoridade
que não proceda de Deus, porque Deus tem todo o domínio, então Ele permite que pessoas assumam certas posições. Algumas pessoas, elas oram assim: Deus, sara esta nação com o teu poder. Deus pode sarar? Hã? Deus pode sarar. Mas eu vou te falar uma coisa. E se Deus não sarar? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo pertence ao maligno. O mundo jaz do maligno. Então existe uma legalidade para que ele possa atuar. E quando é dada uma legalidade, você não consegue quebrar esta legalidade. Você pode orar para neutralizar, para os planos do diabo ser frustrados, mas a legalidade foi dada. E ela foi permitida para Deus, por Deus. Porque se não fosse permitido por Deus, nada ia acontecer. Então nós vemos as coisas acontecendo no mundo, sim ou não? Você vê muitas coisas acontecendo, não vê? Então Deus poderia mudar no estalar de dedo, não podia? Podia, mas Deus não faz assim. Então nós vamos orar, nós vamos buscar, Deus sara a nação. Deus não vai sarar. A tendência do mundo, de acordo com as Escrituras, é piorar. É piorar. Então nós podemos fazer coisas boas para que as coisas possam acontecer da melhor forma. Mas, irmãos, eu tenho uma péssima notícia para você. A tendência do mundo é piorar para que a Escritura se cumpra. Então nós vamos ver notícias, rumores, coisas acontecendo que vão chocar o nosso coração. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo que vão nos entristecer. Mas quando nós obtivemos o domínio próprio sobre nós, essas coisas não vão penetrar aqui dentro. Porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos para onde é a nossa direção. Nós sabemos onde Deus vai nos levar. Agora, nós não podemos nos deixar se levar pela desobediência, porque nós vemos o mundo de mal a pior. É pessoa desobedecendo, filho, pai, mãe, um matando o outro, e um monte de coisa. E agora nós vemos um seriado que vai acontecer de um cara que matou o próprio filho. E aí nós vamos falar o quê? Irmão, mas eu preciso ser obediente. Sim, irmão, custe o que custar, você precisa ser obediente. Você precisa ser obediente, irmão. Uma pessoa que tem domínio próprio sobre si, ela é obediente. Ei, filho, seja obediente ao seu pai, à sua mãe. Que dificuldade de você obedecer. As suas autoridades que Deus constituiu, seja quem for, sabe, vamos colocar aí lá fora, a polícia, e vai lá fora, um monte de gente aí, filho. Eu ando de moto, vou trabalhar, vou e volto. Né, vamos falar assim, o pastor toma enquadro também, toma, opa. Eu tomo, Isaías. Mas eu sei falar e sou respeitado, eu sei qual é o meu ponto de vista. Está armado? Não estou armado, não uso arma. Está com droga? Não estou com droga, não uso droga. Está indo para onde? Estou indo trabalhar. Responde as perguntas da forma correta, que as coisas serão bem-sucedidas. Mas nós vemos aí, as pessoas reclamam. Ah, mas tem pessoa que é folgada, tem pessoa que é assim, tem pessoa que... Filho, quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Quando aprendemos a obedecer, passamos a saber os limites de acordo com as normas e liderança no mundo todo estabelecidas. Esse é o regulador do ser humano, para que nós possamos saber até onde nós podemos chegar. Ser obediente. Obedecer primeiramente a Deus. Se você conseguir obedecer a Deus, você vai obedecer o seu pai, a sua mãe, o seu líder, o seu chefe, o seu professor, a sua professora, o seu patrão. Agora, se você não obedecer a Deus, filho, dificilmente você vai obedecer a essas pessoas. Terceira coisa necessária para se dominar é respeito. Uma pessoa que tem domínio próprio, ela se respeita e ela respeita o seu próximo. Palavra dura, hein, pastor? Domínio próprio. A gente precisa aprender com o Espírito. E é palavra boa, que eu estou aprendendo muito, irmão. São coisas que eu preciso respeitar.
Existem limites na minha vida que eu preciso respeitar. Todos lembram da história de Adão e Eva no jardim. Existia um limite que Deus colocou para eles lá. Deus falou aqui, ó, até aqui, de todas as árvores vocês podem comer. Limite. É um limite, respeite esse limite, cara. A gente vê as sinalizações aí na rua, 80 por hora, 50 por hora, 60 por hora, 50 por hora. Existe um limite, aí chega a multa, o cara, putz, eu tomei uma multa. Respeita o limite, não seja multado por Deus ou pelo Espírito Santo, filho. Tem um limite na nossa vida cristã. Para tudo a vida diz que existe um limite. E nós precisamos o quê? Respeitar esses limites. Precisamos respeitar regras, domínio próprio. Se eu não consigo respeitar algumas coisas que estão estabelecidas, o que eu vou respeitar? Como se ter respeito? Se eu quero ter respeito, eu preciso respeitar. Se eu quero que a pessoa me respeite, eu preciso aprender a falar com ela. Lá na empresa onde eu trabalho, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Lá nós temos o hábito. Você cruzar por um funcionário é você desejar bom dia. Respeitar ele. Lá é assim, ó. Tem um canal lá que ele é exclusivo para assédio e desrespeito. Se você desrespeitar um funcionário, se você assediar ele, se você falar qualquer coisa contra ele, contra as normas da empresa, a pessoa já liga lá e fala assim, ó, fulano de tal me desrespeitou, e ali você está arriscado a perder o seu emprego por justa causa. Então precisamos respeitar as pessoas, precisamos respeitar os nossos cônjuges, precisamos respeitar as coisas estabelecidas nesta terra. Respeito a quem muito você respeita, você vai ser respeitado. Olha só o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz assim, ó, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, quantos querem ser respeitados aqui, dão glória a Deus? Assim fazei-vos também. Assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei. Embora nós não estamos na lei, nós estamos debaixo da graça. E na lei era assim, ó, olho por olho, dente por dente. Agora não, nós estamos na graça. A graça, olha, elevou o padrão. Então você precisa respeitar, para você ter o respeito. Respeite, querido. Filas do caixa, oh meu Deus, eu já vi tantas pessoas. A gente ia muito em show, lembra? Show gospel, marcha para Jesus, e às vezes a gente criava umas... Eu via jovens criando rinchas entre os irmãos lá nos shows, porque assim, a pessoa ia na fila, entra na fila, e assim... Aí ficava lá, na fila. Fala, você acha que Deus não está vendo isso aí não? Respeite, irmão, respeite. Se tiver que ir lá para o fundo da fila, vai para o fundo da fila. Se tiver que ser o último, seja o último. Seja a respeito, sabe por quê? Porque você está carregando uma imagem muito forte, é a imagem de Cristo. Ainda mais se essa pessoa souber que você é cristão e você agir desse jeito. Ai, Senhor. Precisamos respeitar uns aos outros. Respeitar os limites de uns aos outros. Conhecer uns aos outros para a gente poder saber qual é o limite das pessoas, irmão. Respeitar. Quem souber respeitar o seu próximo, sabe o limite até onde pode ir, sem infringir os direitos do outro. Se alguma coisa pode escandalizar o seu irmão, você não deve fazer, respeite o seu irmão. Respeite o seu irmão. Se eu fizer alguma coisa que eu sei que vai escandalizar o meu irmão, eu não vou fazer, porque eu sei que vai escandalizar o meu irmão. Então eu preciso respeitar o meu irmão. Eu preciso respeitar a vida dessa pessoa. A Bíblia diz o seguinte, em Mateus capítulo 18, o seguinte, só esse texto aqui, ó. Ai do homem por qual vier o escândalo. Ai. Ai. Quarta coisa necessária para se dominar, e última para a gente orar, eu queria que o louvor subisse, é a liberdade. Quarta coisa necessária para você se dominar, é a liberdade. Algumas pessoas elas falam assim, pastor, eu não posso misturar a minha vida pessoal com a minha vida cristã. Minha vida pessoal é minha vida pessoal.
Ei, filho, se uma vez você entregou a vida para Jesus, filho, não tem esse negócio, a minha vida pessoal, a minha vida cristã. Tudo é do Senhor. Tudo, a sua vida no trabalho, a sua vida escondido, a sua vida lá onde você vai, lá na praia, a sua vida lá no campo, sei lá onde você vai, é do Senhor. Não existe tal liberdade. A Bíblia diz que nós nos tornamos escravos do Senhor. Somos escravos do Senhor. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor nesta terra. Agora, olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso fazer? Posso! Mas será que me convém fazer? Mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aprendemos a ser livre na presença de Deus e a seguir a orientação do Senhor em tudo o que fazemos segundo a sua vontade e não a nossa vontade. Porque a nossa vontade se torna em liberdade e a liberdade se torna em libertinagem. Então aí nós estamos fazendo um monte de coisa, porque pode. Não, pode não, filho. Eu costumo dizer, a igreja, ela está aberta a tudo. Ou seja, ela está aberta a todos, mas não a tudo. É o nosso maior erro, irmãos. É saber que nós estamos aqui servindo a Deus, nós podemos fazer tudo que nós achamos, que nós pensamos. Não podemos. Nós estamos debaixo do controle do Senhor. Você está debaixo do controle da maior autoridade desse mundo. Se de fato Cristo controla a sua vida, irmão, você vai ter uma vida bem-sucedida nesta terra. Você vai ter uma vida abençoada. Agora entra tal liberdade sobre a nossa vida, irmãos, querendo fazer com que nós, irmãos, sejamos livres, sim, de fato. A Bíblia diz assim, se Cristo vos verdadeiramente libertar, vos sereis livres. Se Cristo te libertou, você está liberto. Agora, a gente não pode colocar desculpa nas nossas vontades para fazer as coisas que o mundo nos oferece por conta da liberdade. Eu não tenho uma certa liberdade mais, se for falar assim para você a verdade, porque assim, aonde eu estiver, os olhos do Senhor estarão. Aonde você estiver, os olhos de Jesus vai estar. Então a liberdade que você tem hoje, você tem a liberdade para você buscar a presença dEle. Você tem a liberdade para você fazer coisas boas na presença dEle. Você tem tanta liberdade para fazer coisas, irmãos, que atraem a presença dEle para outras pessoas. Você tem liberdade para ganhar pessoas. Você tem liberdade para falar do amor de Jesus. Você tem liberdade, sim, tem liberdade. Mas a única coisa hoje que, irmãos, eu vou falar para você assim, nós não vamos ser livres. Porque alguém vai te prender, é quando nós decidimos pecar. Vou falar uma coisa. Às vezes nós falamos assim, cristão ele não peca. Aí eu falo assim, acidentalmente, ele não peca porque quer. Não, ele peca porque quer. Porque quando a pessoa tem domínio próprio, ela não tem uma atitude de ir lá e falar assim, eu vou fazer isso aqui, pronto, acabou. Não. Quando ela percebe que o diabo já está trabalhando na vida dela, espera aí, alguma coisa vai acontecer aqui. Ou eu vou cair, e nessa que eu cair, o diabo vai ceifar a minha vida no sentido de me levar para o mundão, me afastar dos caminhos do Senhor, né? Ou eu vou parar e falar assim, não, isso aqui vai me levar para a perdição, então eu vou me redobrar onde eu tenho mais liberdade. Sabe por que eu falo que você tem liberdade com Deus e com o diabo não? Porque assim, eu volto lá no passado, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu me lembro quando eu fazia as coisas erradas, eu achava que eu tinha liberdade, que eu era livre, mas enfim eu estava preso a algo. Eu tentava largar, eu tentava sair, mas eu estava preso, amarrado.
Sabe como? Acorrentado, tentando sair dessa prisão e não conseguia, e achava que eu tenho liberdade. Eu queria parar de fumar, não conseguia. Queria parar de usar droga, não conseguia. Queria parar de cheirar, não conseguia. Queria parar de roubar, não conseguia roubar. Não conseguia, porque eu estava preso. E eu achava que eu era livre para fazer as coisas. Mas mal eu sabia que eu estava preso, eu não tinha liberdade. Porque quando a pessoa era livre, irmão, vou falar uma coisa, que quando ela se sente livre, ela fala assim, ó, eu paro a qualquer hora de fumar, de beber, de cheirar, eu consigo parar, porque eu sou livre. Mas agora vamos ver se ela para. Não para, porque ela está presa. E essa tal liberdade, irmãos, vou falar uma coisa para você, tem arrastado muitos cristãos, jovens, homens e mulheres, infelizmente, para o mundão aí fora. É uma verdade que eu tenho que falar para você. Eu não posso deixar de falar isso. Por isso que você e eu, nós precisamos aprender a se dominar. Você precisa se conhecer. Como ser humano, você precisa conhecer quem você é. Você precisa conhecer a sua pessoa. Você precisa conhecer os seus limites. Sabe aquele ditado? Que existe um muro, aí aqui está os anjos, e aqui está os demônios, aqui, ó. E aí a pessoa está aqui, ó. Está aqui, ó, em cima do muro. Aí aqui desse lado, aqui, ó, os anjos estão assim, ó, vem para cá, pula. E a pessoa está aqui, ó. E vem para cá. Aí você para e pergunta assim, os diabos lá, estão num assunto, numa conversa. Aí eles falam assim, André, por que aqueles lá não estão chamando ele para pular para o lado dele? Só aqueles outros estão chamando. Porque em cima do muro, ele já estava fazendo parte daqueles... Já estava fazendo parte deles. Então hoje eu vou falar uma coisa para você, querido. Você tem um poder de decisão, domínio próprio. Você tem a chave de decisão para mudar a sua vida hoje. Mudar os seus pensamentos, suas atitudes, a sua forma de agir. Você tem hoje, você tem esse domínio. Mas sabe o que tem acontecido? Muitas vezes você tem hesitado, você tem resistido, você tem se guardado e tem falado assim, eu não posso, espera aí, você está lutando contra você mesmo. Mas hoje você tem o poder de decidir, domínio próprio. É uma pessoa que decide viver o melhor nesta terra, em prol do Senhor. Agora, eu quero desafiar você nesses dias. As situações vão continuar. As coisas vão melhorar? Podem melhorar. Mas se não melhorar, ei, eu tenho domínio próprio. Eu tenho atitude. Antes de palavra, eu tenho atitude. Eu tenho ação. Você tem ação. Você vai mudar. Você vai decidir viver coisas boas. Você vai mudar o seu comportamento. Você vai sair de cima do muro e vai pular para o lado certo. Você vai fazer isso. Porque você se domina. Você tem domínio sobre as coisas. Deus te deu. Gênesis, nós lemos. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Que ele domine sobre as coisas. Ele domina. O homem. Ele domina sobre esta terra. Com a vontade de Deus. Com a permissão de Deus, o homem domina. Deus me chamou, irmão, para marcar a história da minha geração. Deus me chamou para mudar a história da sua geração. Deus nos chamou, mas para isso eles precisam olhar para nós e ver pessoas firmes, pessoas decididas, pessoas que sabem o que querem, pessoas que sabem para onde vão, porque são pessoas que têm domínio próprio. Não se deixam abater pela dificuldade. Não se deixam abater pelas tentações. Não se deixam abater pelos pratos que o diabo coloca no seu caminho. Não se deixa abater por todas essas coisas. Mas que ela tem domínio próprio. Eu creio que o Senhor está levantando homens aqui, mulheres, para decidir mudar a história da sua casa, da sua família. Porque hoje eles vão ter decisão. Aqui na minha casa vai ser assim agora. A minha vida vai ser desse jeito agora. A minha família, a minha ação com a minha família, com o meu filho, vai ser desse jeito agora, porque ele tem domínio. Aí ele não vai mais dar desculpas. Não vai dar mais desculpas.
o seu pensamento mudou.